Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Um programa dedicado à cultura e às artes, produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Depois do sucesso do filme Pedro e Inês, um dos sonhos mais antigos de António Ferreira, o realizador de Coimbra tirou mais um dos seus projetos da gaveta e reuniu a equipa para o concretizar, aqui mesmo, na sua cidade natal. A Bela América é o nome deste filme, que retrata os extremos da sociedade, o glamour e a luta pela sobrevivência, temperado com amor e comédia. Com estreia prevista para o final deste ano, fomos assistir a um pouco das gravações e falámos com os atores e o realizador. O cinema é para maratonistas, portanto não é para corredores de velocidade. Para isso vão para a publicidade, vão para a televisão, porque o cinema é demorado a escrever, é sobretudo demorado a financiar. Atenção, som a andar. Atenção, som está a andar. Câmara a andar. O cinema é uma arte que tem este problema de ser dispendiosa. O próprio desenvolvimento do projeto também demora tempo, portanto o escrever também não é uma coisa que se escreva de um dia para o outro, não é sequer semanas, estamos a falar de meses. E depois, como o processo também demora a financiar, o argumento vai mudando. Por exemplo, no caso da Bela América, a realidade de há 20 anos atrás era muito diferente da realidade que temos agora. No projeto original, o Lucas, o nosso protagonista, era um talhante. E quando agora, 20 anos depois, a gente viu que agora é para avançar, uma das coisas que mudámos foi a profissão dele. Silêncio, por favor. Som a andar. 103 sobre 3 primeiro. Claro. Ação. Este Lucas é um rapaz que vive com a sua mãe, que fomos despejados de uma casa que já em si não era a melhor do mundo e viemos parar aqui a este sítio. Ele é um rapaz que cozinha, que é cozinheiro, tem tem uma companhia de entrega de comidas por aplicativo, mas própria, não trabalha para nenhuma marca conhecida, é uma coisa dele, que ele cozinha aqui, que vai fazendo, entrega uma bicicleta. Isto não lhe agrada de todo, nem tão pouco a situação de vida que ele tem, nem tão pouco o tipo de cozinha que faz, porque ele tem um apreço por um tipo de cozinha mais requintado, que depois vai ter a oportunidade de fazer esse requinte em coisas que faz para a América. A América é uma vedeta de televisão, uma estrela de televisão, apresentadora de televisão, atriz, que decide candidatar-se à presidência e entretanto cruza com o Lucas, que é o protagonista do filme, na verdade, e tens o choque de dois mundos, na verdade, é essa a ideia, falar-se um bocadinho sobre o que é que acontece quando duas pessoas de mundos tão diferentes se encontram e se tentam contactar ou envolver, no que é que isso resulta. 104 sobre 1, primeira. Clap. Tchau. Tchau. Oh, partigiano, porta-me via. Tchau. Pés completamente em campo. Corta, vai outra. Ele só me lembrou agora deste argumento outra vez, passado não sei quanto tempo, porque eu acho que fizemos uma promo, um episódio 0, ou como é que isso se chama, para apresentar e para propor o produto. Logo a seguir eu esqueço tudo o que disse, e portanto isso foi há 20 anos, né? E só agora é que ele retomou outra vez, provavelmente por questões de dinheiro, como é evidente. Mas pronto, isto é para dizer que é um argumento que tem 20 anos, mas continua infelizmente atual. Em relação à minha personagem, faço a mãe do protagonista, que é um luxo, é um estatuto, não é? E que faz parte destas famílias que parece que ao longo das gerações, e é mesmo verdade, não conseguem sair daquele ciclo. Som a andar. 104 sobre 1. 104 sobre 1 segunda. Clap. Há pessoas que apanham o elevador e vão até lá acima, há outros que ficam a meio.
É outros que o elevador avaria sempre e ficam cá embaixo. E acontece com esta família. Com este pai também é uma pessoa muito vulgar. É aquele pai que também quer sair daquela vida, quer tentar uma vida melhor, só que as coisas não lhe correram bem. A única coisa que sai desta história, para além da má vivência que tem, das dificuldades que tem com a casa principalmente, é que nota-se ali um núcleo de amor e de compreensão na própria miséria em que vive. Ok, vamos lá. Eu sou de Coimbra, vivo aqui. No caso desta história, o que eu estou a retratar é uma cidade, nem sequer dizemos qual é a cidade, portanto é uma cidade, é um meio urbano. Portanto, para mim a coisa natural é filmar em Coimbra. Depois, a nossa produtora está há mais de 20 anos aqui, portanto uma boa parte desta equipa que temos neste filme tem-nos acompanhado desde lá de trás, portanto, para mim o natural é filmar em Coimbra. O António tem para mim um misto entre o realizador que sabe muito bem o que quer e que pode correr o risco para nós de todas as ideias que nós temos para resolver a nossa personagem e para criar a nossa personagem, ele vai dizer que não, porque não é tal e qual como ele a imaginou ou escreveu. É um misto disso com outra pessoa completamente livre, mas eu acho que é exatamente porque sabe muito bem o que quer. Ele é completamente livre de absorver as coisas que nós lhe propomos e está de tal maneira ciente daquilo que quer que por isso, pelo menos é a minha experiência, eu sinto-me sempre muito eficazmente dirigida. O António Ferreira é um realizador com quem eu já gostava de trabalhar, já desde que vi o filme dele, O Embarco, e sim, parece-me bastante promissor, vamos ver. O António é a primeira vez, cinema já fiz algumas coisas, mas ninguém deu por mim, eu penso que até nem os realizadores deram por mim, e aqui tem tenho... a experiência de filmar com o António aqui em Coimbra. Espetacular. Eu pensava que eram aqueles realizadores aberto a ideias, uma pessoa extremamente bem disposta. Ok, não corta. É um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, em termos de registro é uma coisa muito parecida com o Esquece Tudo o que Disse, portanto estamos a falar de um drama com bastante ironia, com bastante humor, mas que não deixa de ser um drama. Eu costumo dizer que é uma comédia triste. Então, nós filmamos agora até perto do Natal, vou começar a montar o filme, a previsão é tipo no último trimestre do ano que vem o filme chegar às salas. Action. O Coro Sinfónico Inês de Castro, o Ensemble Vocal Pro Música, os solistas Pedro Rodrigues e Rui Silva e a Orquestra Inês de Castro interpretaram a Missa de Glória de Puccini, uma obra icónica e universalmente admirada. Com direção do maestro Artur Pinho Maria, este concerto inclusivo fez parte do ciclo Órfica da Universidade de Coimbra e aconteceu na Sé Nova. A Associação Ecos do Passado é uma organização sem fins lucrativos que é residente na cidade de Coimbra e que procura realmente divulgar a música, e o seu coro sinfónico Inês de Castro e a sua orquestra procuram realmente divulgar e colocar à disposição do público grandes concertos de grandes obras que constituem realmente grandes momentos de música coral sinfónica. Essa é uma das nossas grandes vocações.
Coro Sinfónico Inês de Castro nasceu em 2012, vai fazer 10 anos, em 2022, e em 2021 tinha como objetivo realmente lançar eventos que fossem ao encontro daquilo que era o seu desejo de alargamento da sua responsabilidade social, no sentido de ser ainda mais inclusiva do que tem sido até aqui. Os nossos concertos já eram concertos realmente que se preocupavam em chegar ao grande público. Podemos dizer que já tínhamos essa preocupação inclusiva, mas este ano quisemos alargar essa nossa preocupação, essa nossa atenção à diversidade, essa nossa intenção de irmos ao encontro do diferente e, portanto, no exercício da nossa responsabilidade social, elaborámos uma parceria com a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, a ACAP, exatamente para este concerto do ciclo de música órfica, que sempre acolheu os nossos desafios e sempre nos desafiou a irmos um pouco mais longe, uma vez que é um concerto que é realmente organizado também com a Universidade de Coimbra, entre nós e a Universidade de Coimbra. Estamos neste momento realmente a atingir o objetivo que pretendíamos, portanto, um equilíbrio entre, enfim, várias dezenas de concertos que são apresentados ao longo de um mês, entre 8 de novembro e 8 de dezembro, na verdade em toda a cidade, é uma oferta da Universidade a toda a cidade, envolvendo os grupos da Universidade, da cidade e de fora dela também, mas juntando a isso igualmente aquilo que chamamos os eventos convergentes, ou seja, alguns eventos que nos permitem refletir sobre a música, sobre a formação e neste caso em concreto, pensando no concerto desta noite, digamos, esse evento foi pensado para o público que geralmente está um pouco afastado, por assim dizer, daquilo que são as prioridades quando pensamos em concertos, nomeadamente aqueles que têm limitações, seja de audição, seja de visão, e que vão estar precisamente esta noite a assistir ao concerto e a participar também nele. Puccini escreve o Glória, a Missa de Glória, com 18 anos, como prova final da sua formação, da sua formatura. E é a única obra que ele escreve com temática sacra. Quando o coro diz et resurrexit, que ressuscitou, ele utiliza um intervalo de quinta diminuta, que os antigos chamavam diabo na música. E então ele utiliza isso, o coro e a orquestra fazem essa sequência de contraponto em quintas diminutas, e para mostrar que nem o diabo conseguiu vencer a morte. E quer dizer, isso foi só um dos exemplos de muitos que existe nesta pérola musical. E depois tem uma componente orquestral muito forte, muito cheia, precisa de uma massa coral muito grande, tanto no Glória como no Credo, e depois mostra a simplicidade tanto dos santos como do Cordeiro de Deus, o Santo e o Cordeiro de Deus.
Para além dessa diversidade de atender ao público, nós, no próprio coro Sinfónico Inês de Castro, integramos para este concerto e para o futuro, para os nossos futuros concertos, integramos realmente coralistas que são associados à ACAP, portanto são pessoas com cegueira, e que hoje vão ter exatamente a sua primeira apresentação em público. A experiência tem sido fantástica porque cantar é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sem dúvida nenhuma, e poder fazê-lo em coro, na circunstância de ter muito baixa visão e não conseguir propriamente ler a pauta, nem ver o maestro ou os movimentos que ele faz na direção do coro, implicou para mim um desafio muito grande. Como entrar a tempo, como terminar a tempo, como aprender, porque sem a partitura colocava todas essas questões. Estas pessoas que, por algum motivo, têm essa lacuna ou essa pequena deficiência de um dos sentidos não estar a funcionar como deve ser, para nós é motivador, é enriquecedor ver que podem e dão-nos o exemplo de como este mundo é mais fácil e mais simples, que usamos andar em pequenas coisas, quando a gente vê que um cego aprende uma obra de 1 hora e que sabe de cor, e eu só tenho que dizer onde é que começa o texto, e ele sabe automaticamente tudo, e os outros precisam de saber o número de compasso, a nota que é, e não sei quanto, enquanto que eles não. Basta só dizer o início do texto e eles já dizem o texto todo e já sabem tudo, e onde é que fica, e conhecem a obra, de trás para a frente. Tudo o que nós fizemos para proporcionar a fruição da música aos nossos coralistas que vieram da ACAPO, da parceria que estabelecemos com a ACAPO, foram de uma utilidade enorme também para nós. Nós hoje somos um coro muito mais ouvinte e isso tem-nos proporcionado aprendizagens fantásticas. Partindo do livro de Valério Romão, a Companhia de Coimbra, o Teatrão, construiu um espetáculo sobre as transformações atuais na estrutura e dinâmica das famílias. Da Família é o nome desta peça. Uma espécie de condomínio à beira de um ataque de nervos, cujo ansiolítico é uma boa dose de fantasia. Valério Romão, a gente
encontrou um texto dele, uns 6, 7 anos atrás, publicado na revista Granta, que é um dos contos que compõem o da família, chama-se À Medida que Fomos Recuperando a Mãe. E eu fiquei muito interessado na escrita dele, porque ele aborda uma questão muito cotidiana, mas uma perspectiva que a gente pode chamar, a falta de uma melhor palavra, de fantástica ou mágica. Fizemos um trabalho virtual, eu estava em São Paulo, o Valério em Lisboa e o povo do Teatrão aqui. E a partir daí a gente foi construindo essa dramaturgia, estudando os 12 contos e selecionando 5. No fim das contas, que é o que vai para a cena. Ai, Nero, não, ai, não raja. Ai. A gente já teve outras experiências de construção da dramaturgia, mas com gente muito mais próxima, como o Jorge Loraço, no caso do Richards, né, a adaptação do Ricardo III, que foi o penúltimo trabalho que eu fiz aqui, 2 anos atrás. E normalmente a gente tem alguma relação com os dramaturgos vivos, como é o caso do Maurício Cartum, o argentino que é o autor do Ala de Criados, que foi o último trabalho que eu fiz aqui, mas numa outra perspectiva. Esse exercício com o Valério foi realmente bem interessante. Acho que para ele também, né? Porque uma coisa é você ter uma obra escrita de uma forma, você transformar aquilo em outra forma deve ser um pouco doloroso e angustiante, sei lá. Porque ele não é como tu. Ele gosta de se manter informado e de estar a par das notícias, estás a perceber? Olha, te garanto que eu vejo mais notícias aqui do que vocês todos no telejornal. O mundo mudou muito, mãe. Vocês jovens é que não. Sempre com a mania que sabem mais que os outros. Tu não vês nada, não te interessas, não vês um documentário. São 5 situações de famílias absolutamente diversas. É como você olhasse um condomínio e você visse a casa de cada um. Uma questão geracional, por exemplo, um conflito geracional, ou tipo, como é que a gente lida com os nossos ascendentes quando eles começam a ficar mais frágeis, ou como é que a gente lida com a educação dos nossos filhos, quando a gente, nessa sociedade, a gente acaba sendo instigado a provocá-los para serem cavalos de corrida. A gente não trata exatamente de uma família contemporânea nem de uma família tradicional. Ele trabalha com o arquétipo da família, mas ele trabalha com o arquétipo da família sob uma pressão, digamos, que a gente vive hoje entre a família tradicional, que ainda somos, e a família tribal, para onde caminhamos. A família tribal no sentido de você ter vários casamentos, vários filhos, etc. No meu entender, a gente não é uma coisa nem outra, a gente está no meio desse caminho, a gente carrega muitas angústias por estar no meio desse caminho, né? A cenografia é constituída de 4 palcos móveis, quase como se fossem espaços que se articulam e constituem os apartamentos, as casas das pessoas, né? É uma cenografia da Filipa Malva e acho que outra característica é o confinamento, né? Acho que isso tem um pouco a ver com essa coisa que a gente tem que lidar, que é a questão da pandemia, onde eu, por exemplo, fiquei 1 ano e meio trancado dentro de casa, no Brasil. Já que estás para aí com essa conversa, cheio de moral, a próxima vez podes ser tu a levá-lo e a dar com ele uma volta como deve ser. Mas o plano é meu! E depois? O que é que isso tem a ver? Tu achas que não tens de contribuir com nada? Estás numa pensão? Tens que fazer alguma coisa por ti abaixo, filho. E faço? Faz o quê? Olha aqui. São 5 histórias diferentes, cada uma tem por volta de 45 minutos, então se a gente juntasse todas elas, a gente teria um espetáculo de 4 horas, mais ou menos. Cada peça dessa se esgota em si mesma. As 3 primeiras, digamos, obras, dentro do primeiro episódio, elas tratam de famílias de extrato mais rebaixado da sociedade. E as 2 últimas tratam de estratos de classe média. Eu espero que as pessoas se interessem vendo o primeiro episódio pelo segundo, né?
Essa é a nossa esperança. E a gente aconselha a que vejam na ordem, o primeiro e o segundo. Disse ou não disse? Disseste. E mesmo assim, o que é que aconteceu? Ele abusou. E eu, porque tenho outra idade e outra paciência, dei-lhe todas as oportunidades do mundo. Não obriguei a nada senão a respeitar-me e a respeitar as regras desta casa. Quem ganha o pão faz as regras. Ele não gostou e pôs-se a andar. Que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu? Chegamos ao fim desta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa, aqui, na RTP2 e RTP Play. Até lá, fica o convite para acompanharem o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.